Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Mônica Damusto, do Museu Ciência e Vida, e hoje no episódio Mulheres na Tecnologia Quântica, nesse ano das ciências quânticas, a gente vai falar sobre como a física quântica pode ser aplicada à indústria financeira. E para isso, convidamos a nossa queridíssima Samurai Brito. Samurai, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estamos muito felizes com a sua participação e eu vou pedir para você se apresentar. Pode ficar à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos assistindo. Uma honra ter recebido esse convite para participar desse podcast aqui super especial. Meu nome é Samurai Brito, eu sou pesquisadora em tecnologias quânticas, com foco em computação quântica aplicada a problemas reais. Sou formada em física, tenho doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e um período aí de 4 anos de pós-doutorado no grupo de Teoria da Informação Quântica, sob a tutoria ali do professor Rafael Chaves, no Instituto Internacional de Física, também aqui na UFRN. Bem, eu sou casada, tenho 2 filhos, a Samara, que agora vai fazer 11 aninhos em fevereiro, o Davi, que já está com 18 anos. Atualmente, eu lidero a iniciativa de tecnologias quânticas no Itaú Unibanco, traçando toda a estratégia de olhar para essas tecnologias e o potencial dela dentro ali dos problemas que nós temos em tecnologia e em finanças como um todo. É uma honra estar com vocês hoje aqui e vou curtir bastante esse papo. Mônica, você está no mudo. Opa, estou tomando aqui. Maravilha, Samurai. Adorei a sua apresentação. Vocês viram, né, gente? Ela é um espetáculo. A gente vai conhecer mais um pouquinho sobre ela. Então, Samurai, vamos começar conversando um pouquinho sobre a sua opção pela carreira tecnológica. Por que você optou por fazer física? Você tinha exemplos de pessoas graduadas em física, seja na sua família, como também no seu círculo de amigos? Essa história ela é uma história bastante curiosa. Eu não tinha, na verdade, eu acho que eu fui a primeira da minha família a ter uma formação acadêmica, a entrar na universidade, pelo menos no ciclo ali dos meus pais, né, e tios ali, tanto por parte de pai como por parte de mãe, eu fui a primeira a entrar na universidade, e eu não tinha nenhuma inspiração na família de pessoas na área de exatas como um todo, né, que fizeram ali um curso, uma graduação dentro da área de exatas. Mas o meu pai, ele trabalhava com eletrônica, consertava, né, televisão, rádio, e ele sempre tinha ali muitos, eu dizia que minha casa ali, o meu pai era um laboratório, ele tinha fio, era pilha, eram ferramentas, eu adorava brincar com tudo aquilo. E eu nunca tive uma limitação do com que brincar. Eu acho que isso é um problema que a gente tem hoje, ainda na sociedade. Nós incentivamos as meninas a brincarem mais de boneca, casinha, comidinha. E dentro da minha casa eu tinha liberdade de brincar com qualquer coisa. Então eu brincava de fazer circuitos, eu brincava com essas pilhas, com esses fios, brincava com areia, jogava bola. Então eu tinha essa liberdade de explorar vários universos. E eu desenvolvi algo muito forte para curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa. E desde pequena ali eu tinha uma vontade de entender o porquê das coisas e gostava muito de matemática. Então eu fui passando ali toda a minha jornada, eu trilhei em escola pública, numa escola estadual aqui do meu estado. E no ensino médio eu tive a oportunidade de entrar na escola técnica federal ali, hoje o IFRN, né, o Instituto Federal. E lá, nesse instituto, eu tive a oportunidade de conhecer os laboratórios de física. Então, eu tinha uma vontade de explorar a matemática,
mas eu achava que eu, em algum momento, eu ia achar muito chato só olhar para número o tempo todo, para equação, e parecia muito abstrato. Mas a física, eu conseguiria pegar todas essas equações e esses números e explicar a natureza por meio disso, explicar a natureza, os fenômenos da natureza por meio de números e equações. E foi isso que me fascinou. E eu acabei decidindo trilhar ali a faculdade para física, a universidade para física, e aí eu fiz bacharelado na Universidade Federal ali do Rio Grande do Norte. Depois eu conto mais detalhes da história, mas foi assim que eu comecei a minha jornada no mundo da física, entrando na graduação. Meus pais na época nem sabiam o que era isso, eu também não entendia direito, eu entrei porque eu gostava da disciplina, e foi surpreendente saber que esse caminho, essa escolha lá atrás me trouxe para esse momento hoje. Ah, muito legal, muito curioso esse seu exemplo, né? Da menina que, no fundo, já estava inserida em um laboratório de eletrônica desde o início, quer dizer, o ferro de solda, o transistor, a resistência, aquele monte de fio Exato. coloridinho, isso para você já era habitual, né? Muito legal. Exato. Que bom, muito interessante mesmo a sua história. Você, né, então, fez graduação em física, aí seguiu, fez mestrado, passou pelo doutorado também lá na Federal do Rio Grande do Norte, e deu continuidade no pós-doutorado. E aí você migrou, né, para a teoria quântica, né, no Instituto Internacional de Física, lá na UFRN. Né? O que te motivou a dar na verdade não foi uma mudança, né, mas dar essa orientada na sua carreira para a teoria quântica, né? O que te motivou para essa mudança? Para responder essa pergunta, eu vou voltar, acho que para o início, ali na questão da graduação. Quando eu entrei no curso de física, uma das coisas que sempre me fascinou foi desafios. O curso de física parecia um curso que ninguém queria, né? Era uma coisa que as pessoas tinham uma aversão, não porque não era interessante, mas porque era considerado muito difícil. E eu tinha algo dentro de mim que me chamava para essas coisas que eram desafiadoras, aquelas coisas que, tipo, ninguém conseguiu, ou ninguém fez, ou as pessoas elas evitam por ser complexo demais, aquilo me atraía. Eu gostava, sempre gostei e ainda gosto desses desafios. E quando eu estava no início da graduação, teve um livro que era o livro mais temido de todos lá da graduação, que era o livro de física quântica. Era um livro azul. Eu acho que no final eu posso mostrar o livro. Eu comprei esse livro, eu tenho esse livro aqui, que era um livro de física quântica e de toda a teoria quântica, e eu olhei para aquele livro e eu me apaixonei só por causa da espessura do livro. O livro tinha tanta informação que disse, um dia eu quero conseguir, eu quero ser capaz de explicar o que está nesse livro, eu quero ser capaz de entender o que está nesse livro. E aí começou a minha fascinação por quântica. E aí, durante toda a minha graduação, eu tive uma trajetória bem puxada, bem complexa. Eu fui mãe durante a graduação. Durante a graduação, eu tive altos e baixos, eu tive pouquíssimo apoio, principalmente por causa da gestação em si. Então, eu parei o curso por um tempo. E quando eu voltei, me estabilizei emocionalmente, né, após a maternidade ali, não foi algo planejado naquele momento. Eu sabia o que eu queria. Desde que eu entrei na universidade, eu sabia o que eu queria. Eu queria trilhar a carreira acadêmica. Eu queria fazer mestrado, eu queria fazer doutorado, porque o meu objetivo final era me tornar uma professora universitária e ter meu grupo de pesquisa. Esse era o meu único objetivo de carreira, eu só tinha esse. E eu fui trilhando esse caminho, depois de muitos desafios. Eu já dei esse depoimento em outro podcast, inclusive, aqui, né, conversando com a Mônica, e em outros também. Eu tive esses desafios de maternidade, mas eu consegui voltar. Eu fiz o mestrado, consegui ser destaque, fiz o doutorado, também consegui ser destaque. E no pós-doutorado, eu descobri uma coisa que eu poderia fazer, que eu poderia explorar, que eu achava que seria interessante para aquilo que eu estava buscando como objetivo de pesquisa, que era explorar a parte de tecnologias quânticas e informação quântica, junto com ali o meu trabalho de doutorado, que eu vou falar posteriormente também aqui um pouquinho para vocês.
E quando eu estava nesse ambiente ali de pós-doutorado, né, trabalhando, pesquisando, eu me deparei com uma oportunidade. E essa oportunidade ela veio por causa de um artigo que eu publiquei. Esse artigo ele foi destaque numa das maiores revistas, nas mais prestigiadas revistas de física do mundo, que é a Physical Review Letters. Foi escolhido para a capa da revista, inclusive. E esse artigo ele chegou aos olhos do grupo de tecnologias emergentes ali do Itaú, e buscaram para uma conversa, e depois de inúmeras interações, eles fizeram uma proposta para que eu fosse para o Banco Itaú para liderar essa iniciativa de tecnologias quânticas. Era algo que eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha cogitado, foi algo que eu realmente nem sabia que era possível. Então, eu acho que esse podcast também é sobre isso, para que a gente passe a olhar para outras oportunidades, além da oportunidade acadêmica. E naquele momento, eu me desafiei. Eu desafiei o meu medo, eu desafiei ali os meus objetivos de carreira, que era ser professora universitária, e eu abri a porta para aquela oportunidade que surgiu para experimentar. E o fato é que essa experimentação se tornou a minha carreira. E hoje, assim, eu faço o que eu faço com orgulho, adoro o que eu faço, não tenho a menor saudade dos planos anteriores. E foi assim que eu vim trilhar para esse mundo corporativo aqui, explorando o potencial das tecnologias quânticas em uma instituição financeira e trabalhando com problemas reais. Nossa, Samurai, que legal, né? Esse seu depoimento é muito maravilhoso, né? E esse depoimento que, assim, de fato, eu já conhecia um pouquinho por conta de uma live, né, que você participou também no museu, mas, assim, é isso, né? É esse depoimento que existem outras alternativas para além da vida acadêmica para uma pessoa que queira fazer uma carreira de ciência e tecnologia, seja na física, na química, na matemática, na computação, nas engenharias, né? E que depois, né, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, que se leva a formação até um nível máximo, e depois o que ela vai fazer? Não necessariamente precisa ser uma professora universitária, né? Até Exato. porque não tem espaço para todo mundo, né? Você sabe bem disso, né? Do quão difícil é, assim, o concurso tem uma vaga, tem trocentos candidatos, 20, 30 candidatos, e existem espaços muito interessantes e muito desafiadores, né? Como foi o caso que você, né, viu, o Itaú te viu, né? Mas aí eu acho que é Exato. importante, né, mostrar, a gente não pode deixar de dizer por que o Itaú te viu. O Itaú te viu porque você foi para uma das revistas mais requisitadas, né, no universo da física, sobretudo, né? Quer dizer, é uma revista top. Quem é que consegue aparecer numa revista top? Quem tem excelência, quem faz um trabalho de excelência, né? Então, eu acho que a excelência é o que está no pano de fundo da carreira de todas as mulheres que aparecem aqui nesse podcast, né? E você é uma pessoa que realmente nos inspira muito, por isso, né, a gente te chamou para cá, porque realmente esse seu exemplo é muito maravilhoso. Mas vamos nos aprofundar, né, um pouquinho mais nessa sua carreira na indústria financeira. Como é o seu ambiente de trabalho na perspectiva de gênero? Né? Porque a gente sabe, né, que no universo ali das finanças tem muita gente de computação também, e a área de computação, as mulheres são ainda menos representadas do que na física, né? A situação Uhum. ainda é mais crítica. Então, conta um pouquinho para a gente como é que é, né, o seu universo de trabalho nessa perspectiva. Perfeito. Eu acho que só para acho que trazer um pouquinho mais de ingredientes antes de falar especificamente, desse ponto, essa oportunidade, né, que surgiu na minha vida de migrar o meu objetivo de carreira, de parar de trilhar uma carreira acadêmica e chegar numa oportunidade ali de crescer agora no ambiente corporativo, foi uma escolha, baseada realmente em incerteza.
eu decidi aceitar essa experimentação e isso provou para mim que essa escolha foi a correta. Né? Então, eu acho que o recado que eu queria deixar antes de falar desse segundo ponto aqui, para todas as mulheres, né, que vão assistir ou que estão assistindo esse podcast aqui, é que se permitam experimentar, que tenham a ousadia de fazer escolhas diferentes, porque é esse conhecimento que nós carregamos mesmo dentro da academia, ele vai fazer diferencial em outros ambientes, ele pode fazer esse diferencial em outros ambientes também. Então, sejam mais ousadas e explorem oportunidades mais abertas, e não só essa oportunidade que antes era nos apresentada, que é a da carreira acadêmica. Em relação à questão de gênero, né, de maneira geral, no mundo de tecnologia, porque apesar de eu estar dentro de um banco, eu estou dentro de uma área que é a área de tecnologia dessa instituição. E a área de tecnologia no mundo, ela é uma área pouquíssimo representada ali por mulheres, então é cerca de 25% do número total de pessoas em tecnologia são mulheres, e é um número meio que representativo até de formação. Né? Então, talvez até seja maior do que o que a gente vê em termos de formação de mulheres ali nas áreas de exatas, engenharias, computação. Então, é um espaço que a gente vê mais mulheres do que a gente costuma ver nos cursos de graduação, mas ainda assim é um espaço pouco representado ali por mulheres. No entanto, os trabalhos ali de empoderamento, de representatividade, de trazer mulheres para posições de liderança, para inspirar outras mulheres, formar outras mulheres, para que a gente possa fazer essa escadinha, aquela corrente do bem, de uma sobe e puxa a outra, é algo bastante incentivado na instituição. E eu sou uma dessas pessoas, eu sou uma dessas representantes, então logo que eu entrei, eu busquei me envolver nessas agendas e hoje eu sou uma das embaixadoras ali de gênero em tecnologia também, fomentando essa inspiração por mais mulheres em tecnologia. Então, eu diria que é desafiador, a gente está longe ainda de alcançar essa equidade, mas é um ambiente muito mais propício para que a gente possa falar e para que a gente possa trabalhar, ter ações específicas para atrair mais mulheres para trabalhar nesse ambiente. É muito mais fácil trabalhar nesse ambiente, por exemplo, do que a gente trabalhar com temas de gênero e diversidade e atratividade dentro da academia, pelo menos na minha percepção, dado que eu vivi. Muito, faz todo sentido isso que você colocou, e até porque, né, passa a ter exemplos, né? Você é um exemplo de uma mulher que trabalha nessa área, quer dizer, são formas de mostrar para as jovens e para outras mulheres que, olha, eu estou aqui, você também pode estar. Isso, de fato, é muito importante, né? Essa questão do exemplo, né, a gente sabe que é de suma importância, né, para essas escolhas. Mas, voltando lá para aquele seu artigo, que foi capa de revista, né, foi um trabalho sobre a construção da segurança de uma futura internet quântica que ganhou, né, como você mesma já falou, um destaque global. E hoje, né, você é um dos nomes de referência no Brasil em computação quântica, né, a gente, quando se pesquisa Samurai Brito na internet, aparece você falando em vários lugares, então, né, o que mostra que você, de fato, é uma referência. Então, eu queria pedir para você detalhar um pouquinho, né, o que você pesquisa, assim, exatamente nessa área, o que você estuda? Maravilha, eu vou separar essa pergunta aqui em dois momentos: o momento do trabalho em si e o momento do que hoje eu tenho investido como tópicos de pesquisa que são fundamentais dentro de quem quer seguir uma carreira hoje olhando para a computação quântica aplicada. O trabalho que eu fiz lá atrás, olhando ali, né, para a internet quântica, para a futura internet quântica, ele foi um trabalho teórico, baseado em observações ali de como que nós construiríamos a futura internet quântica utilizando a rede de fibras óticas que nós temos hoje. Então, o que a gente quis com esse trabalho? No fim, a gente queria dizer se
dado toda a estrutura de fibra ótica que a gente tem hoje, ela suportaria ou não a criação de uma futura internet quântica utilizando esses canais aí para fazer a comunicação quântica. A internet quântica, ela nada mais é do que uma maneira de fazer comunicação utilizando canais quânticos de comunicação. E esses canais quânticos, eu não vou aqui entrar nos detalhes, mas eles seriam construídos por meio desses elementos fundamentais da informação e da computação quântica, que são os qubits e as propriedades deles, dentre as quais nós temos o emaranhamento. O qubit nada mais é do que um sistema ali, né? Eu vou dizer uma partícula, um elemento, um átomo, uma partícula microscópica, é uma entidade microscópica, a gente geralmente não consegue enxergar, e que tem propriedades quânticas inerentes. O mundo quântico é esse mundo onde a gente está explorando aquilo que a gente não consegue ver com olhos nus, onde a gente está explorando a propriedade desses sistemas que a gente não consegue enxergar a olho nu. E aí, quando a gente é capaz de controlar as propriedades desses sistemas, a gente dá origem a essas novas tecnologias, dentre as quais a gente tem uma delas, que é a computação quântica, e a outra, que é a internet quântica. Então, a internet quântica usa essa propriedade especial do mundo quântico, que é o emaranhamento, para construir esses canais de comunicação. E dado que essa propriedade garante que quando eu tenho duas partículas emaranhadas, né, qualquer pessoa que tentar interferir, ou seja, fazer ali uma intercepção dessa informação, interceptação, perdão, dessa informação, ela destrói essa propriedade existente entre essas partículas. Isso significa que qualquer comunicação, qualquer mensagem que a gente passar por meio desse canal, essa mensagem ela estaria segura e qualquer pessoa que tentasse hackear essa mensagem, ela seria detectada. Então, a internet quântica ela é essa estrutura em torno ali dessas tecnologias quânticas, explorando essa propriedade de emaranhamento quântico. E o que a gente queria provar é se eu consigo construir toda uma rede de comunicação, onde essa rede de comunicação agora ela vai usar fibras óticas para usar essas propriedades quânticas ali por meio desses canais de fibras óticas. E a resposta ali, né, que saiu desse trabalho é que a gente não estaria preparado para construir uma internet quântica usando apenas as fibras óticas. Elas não suportariam a criação da futura internet quântica. Em seguida, a gente fez ali um novo trabalho explorando agora satélites distribuidores de emaranhamento quântico. E a pergunta foi a mesma: será que com satélites a gente conseguiria agora instituir uma rede quântica global? E a resposta foi bem mais positiva, e hoje nós vemos aí várias empresas, várias instituições fora do Brasil, principalmente ali na China, trabalhando com essa tecnologia. Eles já têm satélites distribuidores de emaranhamento e algumas redes dessas, inclusive, já existem ali com várias entidades experimentando. Então, o nosso trabalho foi nesse sentido. Hoje, o que eu faço é completamente diferente do ponto de vista de exploração de linha de pesquisa. Hoje eu estou olhando, na verdade, se o computador quântico, que é esse novo recurso computacional que está surgindo, se ele vai resolver problemas de maneira mais eficiente do que os computadores convencionais. E para isso eu pego problemas reais, que eu sei que tem um potencial para serem explorados ali via algoritmos quânticos. Eu pego esse problema e escrevo como um problema que a computação quântica ali, né, usando essa maneira que a computação quântica entende, e eu exploro para entender se aquela solução vai ser mais eficiente do que a melhor solução clássica que a gente tem ou não. Então, isso tem sido hoje toda a minha exploração de pesquisa aqui dentro do Itaú. É entender quais são os casos de uso, quais são os problemas que nós temos aqui dentro, que serão potencializados, resolvidos de maneira mais eficiente, se forem resolvidos dentro do computador quântico. Então, hoje tem sido essa a minha linha de pesquisa. Muito legal, né? Umas coisas muito inovadoras e interessantes. Considerando essa trajetória, né, que você fez até aqui, esse caminho que você continua trilhando,
Quais habilidades você entende que seriam as mais importantes para uma jovem chegar nessa posição que você ocupa hoje? Eu diria que o primeiro é a motivação. A gente passa por muitos momentos desafiadores dentro da academia. Eu passei, principalmente ali quando a gente, né, eu vou olhar, olho para trás ali, eu olho para minha trajetória. Eu tinha muito brilho nos olhos. Eu ainda tenho esse brilho nos olhos, mas eu tinha brilho nos olhos por conhecimento. Eu adorava aprender. É algo que sempre me atraiu foi o conhecimento, é aprender aquele desconhecido, aquilo que era difícil. E eu precisei de muita motivação, porque teve momentos na minha vida, principalmente durante a minha gestação, que o conhecimento em si, né, toda a dedicação para aprender não era a prioridade eram os meus filhos. E eu tive que conciliar essa minha ansiedade, essa mudança de prioridade, sem perder o foco de onde eu queria chegar. Então, eu pausei. Eu tive algumas pausas durante a minha carreira, eu tive momentos que eu tive que despriorizar isso com muita dor no coração, porque eu amo o que eu faço, eu sempre adorei o que eu faço, mas era um momento que eu não tinha como conciliar, eu não tive condições de conciliar essas duas coisas. Então, a primeira é a motivação, acho que o segundo é a ousadia. Precisamos acreditar em nós mesmos, precisamos sonhar alto e ter ousadia em alcançar. Eu recebi muitas palavras de desmotivação. Muitas palavras que poderiam, se eu tivesse me agarrado nelas, poderiam ter me feito parar lá atrás e ter mudado completamente o curso da minha vida. Eu ouvi pessoas falando para mim, pessoas de autoridade, foram professores, né, que falaram para mim que eu fiz uma maior besteira que eu fiz na minha vida foi ter tido um filho na graduação e eu tinha estragado a minha carreira. E aquela palavra é muito forte, dizer que a minha carreira tinha parado porque eu tinha sido mãe, doeu muito, porque eu sabia que essas pessoas me julgariam e elas não acreditavam no meu potencial, na minha capacidade. Então foi preciso eu acreditar no meu potencial, eu acreditar na minha capacidade, eu tive que passar por um momento de provar esse valor. Então, acredita em você e se cerca de pessoas que vão te apoiar e vão te impulsionar para que você chegue lá. E essas palavras de desmotivação, de descrédito, sabe, deixa passar, não absorve isso, porque isso é paralisante. Se eu tivesse absorvido essas palavras, hoje eu não teria chegado aqui. Eu acho que outra das habilidades muito importantes que eu acabei desenvolvendo ao longo da minha carreira foi o comunicar para pessoas diversas. Falar de ciência não é algo comum, falar de ciências para qualquer pessoa não é algo comum culturalmente falando aqui no Brasil. E nós temos dificuldade de entender a pesquisa até dentro da academia. Se eu tiver em grupos de pesquisa diferentes, muitas vezes eu não consigo entender a pesquisa que aquele outro grupo está fazendo, porque a linguagem, os vícios de linguagem, né, e tudo que gira em torno daquela pesquisa é muito complexa e distante da minha realidade, do meu dia a dia. Eu acho que a gente precisa simplificar mais ao falar de ciência. Eu acho que a gente precisa utilizar linguagens mais inclusivas. E uma das coisas que quando eu tive a oportunidade, eu tive esse convite, né, de ir para o Itaú e que foi meio que observado e avaliado em mim, era a minha capacidade de comunicar um tema, né, uma descoberta complexa para pessoas que nem sabiam do que aquilo se tratava. Então, essa habilidade de simplificar a comunicação científica, eu acho que é algo que traz um diferencial gigante para quem quer fazer essa transição de carreira e entrar aqui no mundo corporativo. E o outro é um olhar estratégico, de fato. Eu acho que você tem que trabalhar a sua marca. Eu trabalhei muito a minha marca, venho trabalhando muito a minha marca, e grande parte hoje do que eu tenho conseguido mostrar para fora, do impacto que eu tenho conseguido gerar, foi um esforço que eu fiz na minha jornada, que mesmo antes do Itaú, de começar a trabalhar a marca da Samuraí, da pesquisadora, da comunicadora, para que a gente possa atingir
pessoas de maneira mais ampla. Então, trabalha na sua marca, trabalha nessa estratégia, cola com pessoas que podem te ajudar, pede conselho, se inspira em mulheres que já estão nesse caminho, e eu acho que assim, você vai ter uma trajetória de sucesso. Ah, que depoimento forte, né? Muito legal isso, Samurai, quer dizer, está circulada de pessoas que possam te apoiar, né? Formar aquela rede de apoio, né? Ao profissional e a comunicação por trás de tudo, né? Então, isso é realmente muito importante e esse tipo de espaço aqui, né? Que nem o nosso, né? Que é uma forma também de comunicar para o público, né? Essa é a ideia, né? A gente quer dar visibilidade, né, a pessoas como Samurai, com essa história super interessante, né, energizante, que a gente sai animada depois de ouvi-la falar, mas é isso, né, para impulsionar outras meninas, né, a seguirem essas carreiras também, né, mostrar que é possível para outras meninas também. Muito motivadora a sua fala. Samurai, nas nossas conversas, né, e eu já vi também você falando em outros espaços, você frequentemente fala que as empresas precisam se preparar para o futuro, né? Que no caso de empresas de tecnologia, elas precisam começar a investir em tecnologias quânticas agora, mesmo que com poucos funcionários, com poucos recursos. Como que você poderia trazer essa visão de futuro que você tem do mundo empresarial para as jovens de hoje que pensam em construir suas carreiras também em áreas de tecnologia? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto aqui é super importante estar antenado em toda a tendência tecnológica. É muito importante ter esse conhecimento dessa tendência tecnológica. E quando eu falo de estar preparado para o futuro, o que eu posso fazer hoje que vai ser um diferencial para mim quando eu olhar para o futuro e essa tecnologia estiver madura o suficiente para que eu possa utilizá-la de maneira a que ela venha trazer um diferencial para o meu negócio. E parte hoje dessa pergunta, ela é respondida com ações de entender a tecnologia, entender como que eu uso essa tecnologia no dia a dia, quais são linguagens de computação, quais são os algoritmos que já são robustos o suficiente para que eu possa explorar. Então, tem uma série de coisas que a gente já tem informação e que, se a gente dominar, nós já estaremos um passo à frente para que a gente possa estar antecipando esse conhecimento meio a essa transformação que está acontecendo. Então, quando eu falo para empresas estarem preparadas, eu estou falando de antecipar conhecimentos que elas deixariam para desenvolver quando a tecnologia estivesse madura. E a gente pode começar a aprender sobre a tecnologia hoje. Podemos começar a aprender como dominar essa tecnologia hoje, por meio de todos esses estudos aqui, baseado nos resultados que nós já temos, estão disponibilizados na literatura. Quando a gente fala de carreira, né, como que eu me preparo? Como que eu sou agora uma profissional diferenciada e eu agrego esse conhecimento para mim para que eu seja uma profissional do futuro, para que eu possa estar preparada e ser esse diferencial e ser competitiva no mercado no futuro? Eu acho que a resposta ela é bem similar. Aí, o primeiro ponto que eu sempre coloco quando eu tenho esses papos de carreira, né, com mulheres interessadas em ir para a área de tecnologia é qual é a área que te interessa, qual é o teu universo que te interessa. Tecnologia é um mundo gigante. Existem várias caixinhas dentro de tecnologia. Primeiro, você tem que ver qual é a caixinha que você mais se identifica, que você mais teria prazer em desenvolver. Uma vez que você identificou essa caixinha, olha para essa caixinha e identifica quais são as habilidades que essa caixinha requer e começa a colocar isso no teu backlog, começa a colocar isso na tua mochilinha e vai começando a trabalhar essas habilidades. Quando eu estou falando de futuro, eu estou falando, por exemplo, de pegar a tecnologia quântica, que não é algo pronto, não é algo que já está pronto para uso nas empresas, mas eu posso ser a profissional que eu vou transformar
aquela empresa, ou eu vou disseminar o conhecimento dessa tecnologia dentro daquela empresa para que eu venha preparar essa empresa para a chegada dessa tecnologia no futuro. E isso requer um conhecimento da tecnologia, requer um conhecimento de programação, conhecimento de algoritmos. Então, tudo isso, colocar todos esses conhecimentos e desenvolvê-los, vai te habilitar para chegar nesse momento, já agora, de imediato, e ser esse profissional que vai ajudar na transformação dessas empresas que hoje estão sedentas por pessoas com esse conhecimento. A gente ainda não tem uma tendência tão grande, tão forte por profissionais de computação quântica no Brasil, porque isso ainda não está gerando cases produtivos, mas nós temos empresas interessadas em ter pessoas com esse conhecimento para desenvolver a estratégia dentro dessas empresas. E ter pessoas com esse conhecimento hoje é estratégico. Então, eu diria, estuda computação quântica, estuda sobre tecnologia como um todo, cloud, que é um tema gigante, super necessário também nesse mundo de tecnologia, para que você esteja preparada para ser essa profissional que vai fazer a diferença. Olha, recomendações valiosíssimas de quem está no mercado e antenada. Samurai, aqui durante, né, essa nossa conversa, você já citou, né, mais de uma vez, as dificuldades que você passou associada à questão da maternidade. Aí eu queria mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, né? Como foi para você? Quais foram as dificuldades que você passou? Você disse que teve que dar uma pausa, né, na carreira por conta disso. Então, queria que você falasse um pouco e como que você administrou, né, também tudo que vem junto com a maternidade, né, junto com a carreira e junto com a sua fase de pesquisadora. Esse é um tema que eu adoro falar, porque humaniza e mostra que as pessoas são reais, né? Não existe super-homem, não existe super-mulher. Existem homens, existem mulheres que passaram por desafios e que encontraram uma estratégia em meio àquele desafio de vencer. Então, eu já coloco aqui um disclaimer, né? Eu não sou uma super-mulher, porque eu passei por todas essas situações. Eu sou uma mulher que enfrentou esses desafios de uma maneira, com uma estratégia que me fez chegar aqui e ser quem eu sou, estar vivendo esse momento que eu estou vivendo hoje. Então, eu fui mãe muito jovem, eu tinha casado há pouco tempo, casei nova também, 20 e poucos anos, e eu casei e um ano após o casamento, menos de um ano, eu tinha engravidado, eu engravidei, numa mudança de anticoncepcional, eu engravidei. E nessa gestação não foi algo que a gente tinha planejado, né? Os meus planos era trilhar ali o bacharelado, depois mestrado, doutorado, e eu não tinha tanto apoio naquela época, porque meus pais trabalhavam fora de casa, meu marido trabalhava fora de casa, então eu não tinha um suporte ali familiar para conseguir fazer a gestão ali e me ajudar, né? Esse apoio com o meu filho. E o meu filho, Davi, nasceu ali, eu estava na graduação e eu precisei, dado ali todo esse momento, eu precisei trancar a faculdade e focar ali na maternidade. E eu tinha objetivos de não trancar inicialmente, mas ao receber essa frase que eu falei hoje para vocês ali, de que a maior besteira que eu fiz na minha vida foi ter tido filho na graduação, aquilo me chocou e mexeu tanto comigo, mexeu com a minha autoestima, e eu não consegui continuar. E eu passei por várias outras mudanças, mudou o meu corpo, minha aparência mudou, eu engordei. Então, tiveram várias coisas que mexeram com o meu emocional, com o meu psicológico. E durante todo esse tempo durante 3 anos eu foquei ali no meu filho. Isso foi bastante desafiador. Mas mais desafiador do que esses 3 anos parada foi decidir voltar. Porque quando eu voltei, o mundo tinha mudado, 3 anos tinham passado, colegas não estavam mais lá, eu não tinha nenhum apoio, nenhum suporte, e quando eu voltei para a universidade, e eu acho que quem vivenciou esse mundo de exatas, principalmente no mundo de exatas, eu acho que mais do que no mundo de engenharia, os alunos que não são
que não acabam no prazo, eles já são olhados de maneira diferente, né? Existe uma discriminação muito grande com as pessoas que não conseguem concluir as disciplinas ou o curso dentro do prazo ali determinado. E eu estava nessa estatística de uma pessoa que estava desregulada, né, dentro ali da janela do curso. E eu sentia todos os olhares diferentes para mim, né? Eu era a única mãe ali de todo aquele ambiente, então o que eu criei ali, eu acho que de defesa para mim eu não podia falhar. E isso é um peso muito grande que a gente carrega. Porque eu dizia para mim mesma que se eu falhasse, as pessoas iam apontar e dizer para mim que era culpa da maternidade. Eu não admitia isso. Porque eu não admitia que uma pessoa, uma mulher, mãe, não poderia fazer sucesso onde quer que ela quisesse. A maternidade não é sinônimo de insucesso. A maternidade não é sinônimo de fracasso. E eu defendi isso muito forte, mas ao custo de não me permitir falhar. Eu criei esse bloqueio em mim. Então, eu tracei ali uma estratégia de realmente me destacar, de ser a melhor aluna da turma, de tirar as melhores notas, mas isso me custou muito, porque eu não tinha hora para dormir, às vezes eu nem dormia direito, eram algumas horas, e aí eu tinha que tomar conta da casa, e às vezes eu chegava, meu filho ia à escola e ajudava na tarefa. Graças a Deus, meu esposo sempre foi muito parceiro, sempre esteve ali ao meu lado, no apoio, dividindo todas as atividades, nos horários que ele estava em casa. Mas eu carreguei esse peso de me tornar a melhor aluna. Então, eu estudava horas e horas e horas e horas para ter aquelas notas gigantes. Então, quando eu voltei, foi muito desafiador, porque eu tive que provar que eu era capaz. E eu vou, para simplificar, trazer apenas um cenário aqui, que foi um cenário que marcou a virada da minha jornada. Então, eu voltei para a universidade e eu tentei ingressar no mestrado, logo após terminar o curso. E eu fui rejeitada, eu fiquei em último lugar da lista. Eu criei a estratégia ali, então, depois daquela rejeição, e eu chorei amargamente, porque as minhas notas ainda eram melhores do que as notas de algumas pessoas que estavam na lista. Mas eu sabia que era porque eu não tinha nenhum apoio ali naquele lugar. E aí, durante um ano, eu disse: eu vou ser a melhor aluna, eu vou tirar as melhores notas, e eu tirei as melhores notas, principalmente ali na disciplina de quântica, que hoje é a minha especialidade aqui dentro do mundo de tecnologia. E depois que eu consegui provar que eu era boa, depois que eu consegui provar que eu ainda continuava sendo a mesma pessoa, com a mesma capacidade, eu fui convidada a entrar no departamento ali de física e cursar o mestrado. Então, foi preciso eu me provar para que eu pudesse ter a oportunidade ali de fazer esse mestrado. Eu não passei na seleção, um ano depois, eu simplesmente estava pronta recebendo um convite, eu era a mesma pessoa. Aquilo me doeu muito na época, porque eu sabia que eu tinha a capacidade, eu sabia quem eu era, mas eu precisei provar para as pessoas por meio de notas, por meio de números insanos ali só para mostrar que eu tinha essa capacidade. E depois eu continuei seguindo nisso e acabei trilhando essa carreira aqui, buscando sempre criar essa imagem de melhor aluna, que ela é prejudicial em certo ponto, porque a gente acaba criando aqui um ambiente psicologicamente bem tóxico, né? A gente não se permite falhar. Então, esse foi um dos grandes desafios que eu enfrentei na minha carreira. O fato de ser mãe realmente foi o meu maior desafio, mas hoje eu carrego uma frase comigo e eu nunca deixei de carregar essa frase, que é: a mulher não precisa decidir entre maternidade e carreira. Ela pode ser uma excelente profissional, ela pode ser uma excelente mãe, ela não tem que escolher um ou outro. E eu consegui mostrar que é possível, eu sou prova disso. Então, mulheres, mães, vocês podem sim ser excelentes profissionais. Nossa, Samurai, quer dizer, você foi vítima de misoginia, né? Na plena acepção da palavra, né? Quer dizer, se fosse um homem, ele não teria que provar tudo isso, né? Até porque a esposa Exato. dele teria engravidado e dava continuidade ao curso como se nada tivesse acontecido. Essa, infelizmente, acredito que seja a realidade de muitas meninas, e muitas não têm assim essa determinação que você teve, né?
Eu não sei como era lá na UFRN, mas sim, eu também fiz física e eu me lembro que eu tinha várias professoras que eram casadas até com professores e que não tinham filhos, ou então professoras que eram solteiras e que não tinham filhos. Quer dizer, a mensagem Exatamente. que passa é: para você ascender na carreira e encontrar uma posição, bem, não pode ter filho, né? E a Samurai vai Exatamente. mostrar para gente que é o contrário. Pode ter filho, sim, e dois, quantos quiser, na verdade. Muito bom, Samurai, muitos exemplos interessantes e quebrando paradigmas, né? Samurai, você participou de diversos painéis, né, eventos sobre mulheres na tecnologia, que abordam temas como mulheres e dados, mulheres e quanto, né, todos temas, né, que são temas da hora aí do mundo tecnológico, no qual nós estamos inseridos. Então, queria saber como é para você ocupar esses lugares falando sobre essas temáticas que são, em geral, dominadas por homens. Primeiramente, eu me sinto honrada por representar tantas mulheres capazes, ali, inteligentes, que dominam esse tema, mas que acabam não tendo o espaço para falar, então me sinto honrada por isso. E segundo, eu acho que é uma oportunidade bem legal de mostrar que o conhecimento ele não pertence ao gênero. Eu acho que a gente criou isso, né, ao longo do tempo, a sociedade coloca isso ao longo do tempo, que conhecimentos complexos, ele pertence ao homem, ele pertence ao gênero masculino, né, e as mulheres, elas não têm a capacidade de liderar esses temas ou mesmo falar sobre esses temas. Então, para mim é uma oportunidade muito rica de conseguir desfazer isso que ao longo do tempo tem sido construído, e eu acredito que agora a gente tem buscado desconstruir que esses papéis e esses espaços, eles são predominantemente masculinos. Eu acho que é a oportunidade de trazer mais mulheres para falar. Então, para mim, realmente tem sido uma oportunidade super rica para tentar quebrar esse paradigma e inspirar mais mulheres, trazer mais mulheres para esses espaços. Quanto mais mulheres falam nesses espaços, mais mulheres se sentem confortáveis a chegar lá, a se ver naquele lugar, porque elas veem um exemplo. Então, tem sido bastante gratificante poder estar nesses espaços aqui, falando e representando outras mulheres que poderiam estar lá também, com certeza, mas só não tiveram a oportunidade para isso, tá? E eu só queria trazer um ponto de intimidação aqui, né? Que geralmente as pessoas pensam: mas você se sente intimidada, né? Nesse ambiente onde a maioria ali que está falando, que está apresentando são homens. Eu acho que por ter passado toda a minha jornada, né? Toda a minha vida acadêmica ali num ambiente dominado por homens, né? Na minha trajetória acadêmica foi assim. Isso não me intimida. Eu acho que, pelo contrário, o que eu me sinto mais ousada em poder falar com mais propriedade, com mais autoridade, para que essas mulheres elas tenham esse espaço e esse conforto para chegar ali também. Então, eu acho que não me sinto intimidada, pelo contrário, hoje vários homens, mulheres, vêm, conversam comigo, me dizem, né, sobre essa inspiração que eu acabei gerando, não só para mulheres, mas para homens também. E não só inspiração em termos de história de vida, mas de conhecimento e de condução ali dessa estratégia tão complexa que tem sido a estratégia de computação quântica no Brasil, né? Então, tem sido realmente uma honra poder estar nesses espaços aqui e inspirar mais mulheres para conquistarem esses espaços também. Que bom, estamos muito bem representadas, Samurai. Então, a gente está chegando, né, quase no final do nosso podcast, e a gente gostaria que você deixasse um recado, né, um conselho para as jovens que nos escutam e que desejam seguir nessa trilha da ciência. Você já falou, né, alguns aspectos, mas aqui para a gente resumir e reforçar para as meninas. Maravilha. Tem uma palavrinha que me acompanha a minha vida inteira. E eu acho que todas as oportunidades que eu tiver de falar, eu vou usar essa palavra, que é sonho. Eu acho que o ser humano ele não vive se ele não sonha.
Então eu digo para as meninas primeiro é que sonhem alto, sonhem diverso, sonhem extravagante, não tenham medo de sonhar. E uma vez que você tem esse sonho, essa sementinha ali que nasceu dentro de você, corre atrás, traça um objetivo, conversa com pessoas que possam te ajudar a atingir esse objetivo, mas é importante não desistir por palavras de desânimo. A gente sempre vai se deparar no meio do caminho com situações e com pessoas que provavelmente não vão ser as melhores situações ou pessoas que nós vamos encontrar no nosso caminho e vão nos puxar para baixo. Mas não deixa isso abalar o que você tem de propósito para a tua carreira, para a tua vida. Ciência é um ambiente bem volátil, não é fácil. Se você está trilhando por essa carreira, sabe que existe um mundo de oportunidades além da carreira acadêmica, e acho que o meu conselho principal aqui é olha para os lados, não olha só para frente. Para frente, eu acho que é super legal, existe esse caminho ali acadêmico, mas olha para os lados também e vê todas as outras oportunidades que você também pode ter de carreira, e aquilo que fizer teu olho brilhar, aquilo que tiver mais alinhado com o teu sonho, com os teus desejos de carreira, vai lá, investe, segue, com certeza vai dar sucesso. Muito legal. Samurai, agora a gente chegou num ponto, né, que é o que a gente chama de ping-pong. Eu faço uma pergunta, bem objetiva, e você me dá uma resposta. Então, vamos lá. Uma música. You Say, a canção de Lauren Daigle. Um livro. A Coragem para Liderar, de Brené Brown. Um filme. A Extraordinária Vida de Belin. Um lugar. Minha casa. Não tem lugar melhor do que a minha casa. E uma mulher que você considere da hora. Não tinha como ser outra mulher. É a minha mãe e minha maior inspiração. Muito lindo. Samurai, a gente está encerrando, então, por aqui, né, esse nosso papo maravilhoso, né? Quero, mais uma vez, agradecer a você por participar, disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco, e gostaria de deixar em aberto, né, para você falar mais alguma coisa, deixar uma indicação, alguma outra informação e fazer as suas considerações finais. Bem, mais uma vez eu gostaria de agradecer pelo convite, por poder contribuir aqui com esse trabalho que eu super acredito, acho muito importante a gente trazer mais mulheres para falar de ciência, para falar de carreira, para falar de oportunidades, para falar de futuro. Me sinto honrada por ter sido escolhida aqui como uma dessas mulheres para estar inspirando outras meninas aqui a trilharem carreiras além da academia. Eu queria também aqui deixar à disposição ali o meu LinkedIn, se tem interesse em bater um papo, quer conversar um pouquinho mais sobre carreira, quer dicas. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas eu respondo, então pode me mandar mensagem lá no LinkedIn. É só buscar Samurai Brit, só tem eu, você não vai encontrar outra pessoa. Pode pedir para conectar que eu aceito e a gente pode bater um papo por lá, tá? E eu queria aqui dizer que não existe limite para sonhar, né? Então sonha alto, sabe, se imagina em posições grandes, não se deixe limitar por esse ambiente ali masculinizado, dominado por homens. É importante que você tenha liberdade para sonhar e saiba que você pode chegar em qualquer lugar que você queira chegar. Basta você realmente trilhar um plano, uma estratégia eficiente para isso. Muito legal, Samurai, muito obrigada. Foi uma conversa muito inspiradora. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Samurai. Foram palavras muito inspiradoras e a gente se vê no próximo episódio do Mulheres da Hora. Um beijo para vocês.